Prezado Marcelo, lembro que em certo vídeo, que não consigo mais encontrar, pois você respondia várias perguntas, você dizia que dentro da perspectiva vedântica, por não sermos esses fulanos e ciclanos, não somos essencialmente homens e mulheres, e que nesse sentido, a nossa propensão para a heterossexualidade ou homossexualidade seriam relativas apenas a esses esquemas transitórios, mas que em nossas personas espirituais não seríamos nem homem nem mulher. Contudo, em um texto que você compartilhou, você dizia que, embora as pessoas com tendências homossexuais possam desejar ter relacionamentos românticos de companheirismo como um casal, com pessoas do mesmo sexo, naturalmente, de verdade mesmo o sexo não seria possível para elas. E que por isso que todas as religiões vão recomendar para os homossexuais a vida em celibato. Como as duas informações podem ser conciliadas? As duas informações que ele está dizendo é: nós não somos homem nem mulher, e sexo só pode haver entre pessoas do mesmo sexo. Não entendi qual é a dúvida, mas vamos lá, vamos seguir. Se entendi bem, em uma vez que você ensina que não somos homem nem mulher, mas almas eternas, mas em outra vez você diz que os homossexuais não podem formar casais, é porque somos almas eternas? Mas isso também não causaria uma impossibilidade para os heterossexuais de serem casais? Por que as religiões universalmente apoiam a união de heterossexuais e desaprovam a união de homossexuais, se no final das contas todos são almas assexuadas? Muito bem. É um tipo de raciocínio que eu acho truncado, que ele faz apontamentos sobre considerações que eu fiz que são verdadeiras, mas a correlação entre os tópicos que ele está aqui apontando não fazem sentido para mim. Mas eu vou tentar aqui explicar o ponto de vista das coisas que eu digo aqui, e aí nós vamos tentar encontrar, né, a correlação com as dúvidas desse amigo. O primeiro ponto que ele diz aqui é que eu estou afirmando que nós não somos essencialmente homens e mulheres. No que diz respeito à nossa natureza essencial como almas. Mas eu falaria isso também do limoeiro, da minhoca, do pardal, da sardinha, do plâncton e do ácaro. E de nós. Então, não sei se esse amigo percebe, né? É a respeito da natureza da alma dos seres viventes é que eu posso dizer que nós não somos homem nem mulher. Nesse sentido. Por quê? Porque nós não adotamos em nossa natureza essencial a condição fulano, ciclano e beltrano. Isso é mais fácil de perceber quando pensamos que o limoeiro é uma alma. A alma espiritual eterna não é limoeiro. O limoeiro é uma forma na qual a alma se associou. Por isso dizemos nascimento humano tão difícil de obter, porque existem outros nascimentos. Então, evidentemente, que a forma do homem, senhor fulano, da forma da mulher, senhora beltrana, não é a forma essencial do que nós somos. Então, esse é um primeiro ponto. Mas isso não tem a ver apenas com ser homem e mulher. Tem a ver com ser criatura dentro desse espectro da transitoriedade. Significa dizer que nós somos o quê? Nós somos nada? Nós somos fumaça? Nós somos uma gota? Não, nós somos pessoas espirituais. Não podemos comparar isso com as pessoas materiais que somos aqui. Entende? O Senhor existe e é pessoal. É uma personalidade pessoal. Nós somos pessoas espirituais na nossa natureza. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, você disse em um texto que pessoas homossexuais podem desejar ter relacionamento romântico, mas elas não podem ter sexo. Então aqui, qual é o ponto? Não é moralismo, não é qualquer coisa sobre o certo ou errado disso ou daquilo. É sobre a natureza mecânica física dos corpos nos quais estamos aqui associados. Um homem, ele, sendo heterossexual, vai querer se relacionar romanticamente com uma mulher. Uma mulher, sendo heterossexual, vai querer se relacionar romanticamente com um homem. Um homem, sendo homossexual, vai querer se relacionar romanticamente com outro homem, e uma mulher, sendo homossexual, vai querer se relacionar romanticamente com uma mulher. Isso significa dizer o quê, romanticamente? Significa dizer que eles querem ter um companheiro, amigo, que ajudem, que eles cuidem da pessoa, que a pessoa cuide deles.
na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na pobreza e na riqueza, na juventude e na velhice. Isso é um desejo, um anseio humano que está presente em homens heterossexuais e homens homossexuais, em mulheres heterossexuais e mulheres homossexuais. Eles querem ter essa parceria, eles querem ter essa outra pessoa para dizer é minha pessoa. Evidentemente que isso aqui é uma coisa do mundo, ok? Da nossa maneira de lidar com o mundo. Queremos ter essa experiência. Perfeito. Só que acontece é que entre as pessoas heterossexuais, ou seja, um macho e uma fêmea, corpos, não almas, corpos, há a junção de um corpo com o outro de um sentido casal. Eles se casam porque são macho e fêmea, igual a tomada, macho e fêmea. Entre os homossexuais não existe a junção do corpo. Eu sei que na sua cabeça você deve estar pensando assim, mas eles se juntam, eles se encaixam. Só que o encaixe deles não é natural. O encaixe deles é, inclusive, prejudicial ao corpo. Né? Sexo, ato sexual é exclusivamente penetração do pênis na vagina. Sem querer aqui me lindrar as pessoas que são muito pudicas e tudo mais. É isso aí. Não significa dizer que as pessoas homossexuais não podem criar meios de excitação e de prazer, de mútuo prazer, de carícias, é outra coisa. Ato sexual se dará assim. Então, o ato sexual se dá entre macho e fêmea. Então, é por isso que entre as parcerias homossexuais não pode se dar o ato sexual, não pode se dar a reprodução, não pode se dar, é próprio da natureza das coisas, não é? Não tem a ver aqui com qualquer tipo de julgamento, a não ser o óbvio. E também é preciso dizer, quando se fala da natureza dos corpos, a penetração, por exemplo, né? Penetração anal, um homem contra um homem, isso é extremamente danoso para o corpo. Por quê? Porque não foi feito para essa configuração. O sexo oral também, ele é potencialmente transmissor de doenças, né? Doenças sexualmente transmissíveis, de cânceres até e tudo mais. Então, assim, cada um faz o que quer da sua vida. Não é essa a questão. O ponto é que ato sexual se dá entre macho e fêmea. Entre corpo de macho e corpo de fêmea. Às vezes pode até não existir amor entre eles, mas ato sexual é possível existir. Entende? Na outra circunstância, pessoas do mesmo sexo podem se amar profundamente, mas elas não podem ter sexo. Não é que não possam moralmente, porque são... Não, é que não existe a possibilidade. Isso que eles fazem um com o outro não é sexo. É outra coisa, né? Você colocar o dedo no seu ouvido, na sua narina, isso não é ato sexual, ok? Tá perfurando um buraco, ok? Sendo bem grosseiro, mas não é ato sexual isso. Eu lembro que na época do presidente americano Bill Clinton, né, ele teve um envolvimento extraconjugal safado lá com uma moça, e ele dizia, né, eu não realizei ato sexual com ela. Porque tinha sido apenas sexo oral. Então, tecnicamente... ele estava correto. É claro que eticamente, né, ele tinha tido um envolvimento com ela que extrapolava muito, né, a relação de um presidente, né, de um patrão com uma funcionária e de um homem casado com uma outra mulher. Só que isso não é ato sexual, né? Então, a respeito daquela questão primeira, né, somos homem e mulher, não somos... O Senhor Jesus esclareceu isso aos saduceus. Saduceus era aquele partido religioso que dizia não há vida após a morte. Então eles davam um exemplo, né? Existiu uma mulher que casou com 7 homens. Ela se casou com o primeiro homem e ele não conseguiu engravidá-la e morreu. Aí na lei dos judeus tinha a ideia de que ela podia passar pro irmão subsequente do cara para manter a linhagem. Então ela se casou com ele. Só que o coitadinho também morreu e não engravidou. E aí ela foi nesse pele para até chegar ao 7º marido. Todos não engravidaram ela morreu. Aí os saduceus provocativos perguntaram ao Senhor Jesus, e quando se chegasse lá, na vida futura, ela ficaria com quantos maridos? Com 7? E o Senhor Jesus respondeu para eles, vocês não entenderam que nessa transcendência não existe mais se dar em casamento. Veja, ele não disse, não existe mais pessoas, não existe mais individualidades, todos vão se perder, uma gota no oceano, não disse nada disso. Ele falou que seriam como anjos. Não se dariam mais em casamento. Seriam como anjos, porque está se configurando os anjos como seres espirituais, são as pessoas espirituais. Então, a primeira questão é isso. Não somos verdadeiramente brasileiro, né, italiano, alemão, chinês,
do Congo, congolês, enfim, não somos isso. Não somos negroide, caucasiano, cafuso, mameluco, não. Mas os nossos corpos aqui estão configurados assim. Eu nasci no Brasil, sou brasileiro, como quem? Como Marcelo. Fulano Marcelo, transitório Marcelo, passageiro Marcelo, tenho um corpo de macho e sou brasileiro. Ponto. Mas isso é o que eu sou profundamente como essência? Não. Né? Então, essa é a primeira questão. A outra, os nossos relacionamentos aqui, não é? O macho e fêmea se juntam. Quando você olha lá longe, você tá aqui com uma pessoa, fala assim, olha, tá vendo lá longe, tem um casal? Tem um homem e uma mulher andando. Eles são irmãos, tá? Mas você fala casal, você não tá querendo dizer que eles têm relações sexuais. Você tá querendo dizer que um homem e uma mulher formam um casal. Eu tenho um casal de filhos, um menino e uma menina. Eles não têm relações. Eles são casal, porque é um homem e uma mulher, um macho e uma fêmea. Aí tem dois amigos que você conhece que são parceiros românticos, um homem e um homem. Aí você diz, aquela dupla lá. Porque o homem e um homem, mesmo que eles tenham um relacionamento romântico entre eles são dupla, eles não são casal, porque eles não formam casamento, né? E num casamento, o côncavo e o convexo, sabe a junção? Então é disso que se trata. Então, as religiões, de modo geral, tratam com o quê? Tratam com a natureza material do mundo também e associam isso com o melhor do espiritual. Então, por isso que o casamento cerimonial do casamento de uma igreja sempre se dará entre um homem e uma mulher, porque é só entre macho e fêmea que há junção dos corpos. Natural. Ok? Eu falei, né? Você pode botar o dedo no seu nariz. Pode. É verdade. Mas a configuração do sexo se dá entre macho e fêmea. Então é isso. A pessoa pode se juntar com outra, sendo do mesmo sexo, e dedicar a vida a ela, cuidar dela, ter amor profundo? Claro que sim, porque nós podemos amar uns aos outros. Isso não tem nada a ver com sexo. Você ama seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus filhos, e você não tem sexo com eles. Seus amigos. Você tem uma grande amizade, né? Você é heterossexual, tem uma moça que é sua grande amiga. Vocês não têm sexo e são super amigos. E se amam. E o amor de amigo também é muito importante. Então, essa é que é a questão. Então, às vezes, né? Como a questão, por exemplo, certa vez falando sobre a tatuagem, né? Então, existem estudos, por exemplo, estudos ainda não conclusivos, mas que falam possibilidade daqueles metais da tatuagem poderem promover doenças, cânceres e tudo mais. Se você falar isso para alguém e dizer assim, o mais prudente seria, a pessoa pode ficar triste porque ela gosta muito de tatuagem. Mas existe uma certa consideração de prudência que diz, talvez fosse melhor não fazer. Essa informação é um apontamento para o bom senso das pessoas, mas cada um faz o que quer da sua vida. A respeito disso que estamos tratando aqui, esse canal não é sobre isso, mas é sobre, né, busca do desenvolvimento do anseio por Deus. A meta de nossas vidas como aspirantes a Bhaktas é desenvolver aqueles 3 anseios combinados pelo Senhor. Você lembra da orientação de Sri Ramakrishna? Ansiar por Deus como o avarento anseia pelo dinheiro, ansiar por Deus como a mãezinha anseia pelo filho recém-nascido, ansiar por Deus como a mulher casta anseia pelo amado esposo. Combinados esses 3 anseios por Deus, ele virá até nós. O Senhor virá até nós quando tivermos por ele um amor dividido? Não. É preciso dizer isso. Então aqui nessa vida nós temos muitos amores, dentre os quais Deus está começando a crescer. Um dia, quando ele se tornar totalmente dominante, aí seremos puros devotos. Até lá, vamos vivendo nossas vidas aqui, tentando harmonizar as coisas, vivendo de um modo cada vez mais sátivico. Então, modo sátivico, a relação sexual não é uma questão de julgamento moral, só se dá entre heterossexuais mesmo. Amor está liberado para todos. É isso.